O jornalismo está longe de ser um espelho do real, como propõe a teoria do espelho, que já abordamos aqui no canal. Antes, o jornalismo é a construção de uma suposta realidade. Eu sou o professor Gilvan Araújo e você está no canal Fragmentos Teóricos. Hoje iremos falar sobre a teoria do newsmaking. Enquanto isso, não esqueça, assine o nosso canal, dê um gostei nesse vídeo e acione o sininho para receber todas as nossas postagens automaticamente. Sem mais demora, solta a vinheta, Ivo! É no trabalho da enunciação que os jornalistas produzem os discursos que, submetidos a uma série de operações e pressões sociais, constitui o que o senso comum das redações chama de notícia. Por isso, a imprensa não reflete a realidade, mas ajuda a construí-la. Esses pressupostos compõem a teoria do newsmaking, cujos estudos surgiram na década de 1940, junto com aqueles estudos sobre os emissores da comunicação, e foi sistematizada por autores como Mauro Wolff, Alfredo Viseu Júnior e Nelson Traquina, dentre outros. A construção da notícia leva em consideração critérios como noticiabilidade, valores notícia, constrangimentos organizacionais, construção da audiência e rotinas de produção. Ou seja, embora a notícia não se esgote na sua produção, é com essa produção que a teoria do newsmaking está preocupada. A perspectiva da teoria do newsmaking é construtivista e rejeita claramente a teoria do espelho. Não é a negação de que as notícias tenham relação com a realidade exterior. Na verdade, o método construtivista enfatiza o caráter convencional das notícias, admitindo que elas informam e têm referências na realidade. Entretanto, também ajudam a construir a realidade e não apenas só a refleti-la como um espelho. A teoria do newsmaking diz que as notícias têm toda uma lógica interna de constituição, que influencia o seu processo de construção. A socióloga norte-americana Gay Tuchman é uma das mais respeitadas pesquisadoras da teoria do newsmaking. Para ela, a teoria articula-se em três vertentes principais. 1. A cultura profissional dos jornalistas. 2. A organização do trabalho. 3. Os processos produtivos. Tuchman entende que a organização do ofício jornalístico é que torna possível a produção da notícia, mas ela também aponta para o que ela denomina de rotina do inesperado. O jornalista se torna refém da rotina de produção, esforçando-se para impor ordem no tempo e no espaço, confrontando grande abundância de acontecimentos com a escassez do prazo. De acordo com a autora, os órgãos de informação devem cumprir 3 obrigações para produzir os noticiários. A primeira é tornar possível o reconhecimento de um fato desconhecido como acontecimento notável. A segunda, elaborar formas de relatar os acontecimentos que não tenham a pretensão de dar a cada fato ocorrido um tratamento idiosincrático, ou seja, a maneira de ver, de sentir e de reagir própria de cada pessoa, uma forma em comum de se portar perante a sociedade. E a terceira, organizar temporal e espacialmente o trabalho de modo que os acontecimentos noticiáveis possam afluir e ser trabalhados de forma planificada. Em outras palavras, a socióloga estadunidense quer dizer que o processo de produção da notícia é planejado como uma rotina industrial, com procedimentos próprios e limites organizacionais. Para Gay Tuchman, embora o jornalista seja participante ativo na construção da realidade, não há uma autonomia incondicional em sua prática profissional, mas sim a submissão a um planejamento produtivo. O que diminui a pertinência de alguns enfoques conspiratórios dentro das teorias do jornalismo, como a manipulação da notícia por critérios políticos, como proposto pela teoria instrumentalista, ou os critérios subjetivos pessoais, como propostos pela teoria do gatekeeper.
Para os defensores da teoria do newsmaking, as normas ocupacionais são mais importantes do que qualquer preferência pessoal ou política na seleção e filtragem das notícias. Mas atenção, a teoria do newsmaking não nega a possibilidade da existência de fatores extrajornalísticos e pressões externas na produção das notícias, mas acredita que isso sejam apenas distorções inconscientes vinculadas à rotina de produção e aos valores compartilhados com os colegas e interiorizados pela cultura profissional, não uma manipulação editorial da notícia. Diante da imprevisibilidade dos acontecimentos, as empresas jornalísticas precisam colocar ordem no tempo e no espaço. Para isso, estabelecem determinadas práticas unificadas na produção de notícias. São dessas práticas que se ocupa a teoria do newsmaking. Nas palavras de Tushman, o jornalismo é uma atividade complexa, apesar do seu objetivo parecer simples: fornecer relatos de acontecimentos significativos e interessantes. A primeira prática de que se ocupa a teoria do newsmaking é a noticiabilidade, ou seja, um conjunto de critérios, operações e instrumentos para escolher entre inúmeros fatos uma quantidade limitada de notícias. A noticiabilidade é negociada por repórteres, editores, diretores e outros atores dentro do processo produtivo na redação. Sua aplicação é baseada nos valores notícia, que são os tais critérios, operações e instrumentos usados para definir quais acontecimentos são significativos e interessantes para serem transformados em notícia. A segunda prática é a sistematização do trabalho jornalístico. A divisão das tarefas é uma das rotinas. Pauteiros, repórteres e editores têm funções específicas, embora todas estejam interligadas. A última prática é a divisão em editorias e o processo industrial, com hora de fechamento e cartão de ponto. De acordo com Tushman, as matérias jornalísticas podem ser tipificadas em duras, factuais e perecíveis, leves, aquelas que não perdem atualidade, súbitas, sem previsão, em desenvolvimento, os fatos vão acontecendo, e, em sequência, fatos pré-programados. Importante observar que quando falamos de construção social da realidade, não podemos nos esquecer, como nos lembra Peter Berger e Thomas Luckmann no livro A Construção Social da Realidade, o Tratado da Sociologia do Conhecimento, de que não posso existir na vida cotidiana sem estar continuamente em integração e comunicação com os outros. Esses outros não são apenas indivíduos, mas também instituições, culturas e outras forças sociais. Bem, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero por você em nosso próximo fragmento teórico. Um forte abraço e até lá!